Fala destravada, aqui é o William Borghetti e você está no Destravando a Timidez, o curso que vai fazer você de vez falar em público, colocar todo o seu conhecimento, todas as suas ideias para fora nos vídeos, nas palestras, nas lives, nas entrevistas de emprego, onde quer que você precise colocar a sua ideia em prática, você está no lugar certo para aprender. Legal? E hoje a gente vai falar sobre como roteirizar um discurso. Ou seja, você tem todo o conhecimento necessário, você conhece do teu trabalho, da tua profissão, você estudou, você leu, você tem informação sobre aquilo na qual você vai falar. E aí eu quero só abrir um parênteses, tem muita gente que me procura e fala assim, quando eu sei o assunto, eu falo com segurança. Essa é uma das maiores obviedades que existem. Por quê? Porque é impossível você falar com segurança de algo que você não conhece, ok? Você pode perceber, por exemplo, que um palestrante, ele só faz palestra daquilo que ele domina. Não existe um palestrante que você contrate e ele faça palestra de qualquer assunto. Então você é um palestrante lá e você é contratado para falar sobre medicina. Na outra semana você vai falar sobre direito. Na outra semana você vai falar sobre neurociência. Não tem como você falar sobre todos os assuntos. Você vai falar sobre os assuntos na qual você tem domínio. Legal? Então, se você é essa pessoa, é absolutamente normal isso. Eu sei dar uma ótima palestra sobre medo de falar em público, mas se eu tivesse que dar uma palestra sobre engenharia, eu não saberia ter a qualidade, a segurança para poder falar sobre isso. Legal? Então, fecha o parêntese aí. E aí é importante que você tenha, na hora de colocar o seu conhecimento na sua palestra, na sua live, no seu vídeo, você tem um roteiro. Uma forma que você vai fazer para conseguir captar a atenção daquelas pessoas que estão te assistindo. E aí eu quero propor para você duas partes do roteiro. E aí se você quiser até anotar aí, se você não tiver caneta e papel na mão agora, dá uma pausa no vídeo, pega a caneta e papel, que é importante agora que você anote, e aí você vai começar a rascunhar o seu discurso. Legal? Agora é importante que você faça aí esse rascunho. Muito bem. Então você está com a sua ideia na mente e aí você vai poder colocar dentro desse roteiro. Eu quero dividir esse roteiro em duas partes. A primeira parte é a introdução e a segunda parte é o conteúdo. Legal? Dentro da introdução, você pode colocar assim, introdução. Aí vão ter 3 itens à frente da introdução. Você vai falar o seu nome, você vai falar a sua especialidade e você vai falar o tema do vídeo, ok? Lembrando que nada aqui é engessado. Você fala, William, eu não gosto de falar da minha especialidade, eu quero só falar meu nome. Tudo bem, mas é um roteirozinho que você pode seguir até você pegar embalo. Depois que você pegar embalo, você solta. Então, por exemplo, hoje eu não falo mais assim, sou William, pesquisador do medo de falar em público. Quando você assistir meus vídeos nas redes sociais, aliás, se você não me seguiu ainda no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, vai lá, se inscreve, se segue, que é importante aí para ajudar na divulgação do trabalho. Então, assim, eu não falo mais assim, eu sou William, ou pesquisador, sou medo de falar em público, etc., porque eu já tenho uma bagagem nos vídeos, mas o meu nome eu ainda falo. Então eu falo, fala destravada, que foi o bordãozinho que eu criei, que você pode ter o seu também. Fala destravada, aqui o William Borghetti, e hoje eu quero falar sobre tal. Então, quais vão ser os 3 pontos aí da introdução? Ponto número 1, o seu nome. É importante sempre falar o seu nome, porque as pessoas que te seguem, que são seus amigos ali que estão na sua rede social, os seguidores que viram um vídeo, alguém compartilhou, viram um vídeo e vieram ali, essas pessoas te conhecem. Mas quem está chegando e você quer crescer no seu negócio, quem está chegando não te conhece. Então, se você sempre disser o seu nome, você vai marcar ali para aquela pessoa o que é importante, né? Quem é você, e ela vai te conhecer. Então, se alguém ouvir o nome William Borghetti, as pessoas já vão associar, porque se a pessoa chegou na minha rede social e ela assistiu meu vídeo pela primeira vez, ela vai saber que eu chamo William Borghetti, quem sou eu, e ela vai falar, eu vi um vídeo do William Borghetti aqui, eu vou encaminhar para alguém, etc. Então, primeiro passo, seu nome, mais importante. Segundo ponto da introdução é a sua especialidade. Então, por que você
está apto para falar sobre aquilo. Como eu disse anteriormente, esse é um roteiro que é para te orientar. Se tiver um item ou outro que você falar não fica confortável, não tem problema. Mas é para você se orientar nos primeiros vídeos. Então, vamos supor que você é advogado trabalhista, ok? Então, você é a Maria da Silva, advogada trabalhista. E o tema do seu vídeo vai ser processos trabalhistas na pandemia, por exemplo, ok? Então, tem que ter o nome, tem que ter a sua especialidade e a sua profissão, a sua especialidade, né? Às vezes você, por exemplo, especialista em alta performance, especialista em motivação, especialista em... Aí você vai dizer lá o que você é especialista, para dar essa credibilidade para você, e você vai falar o tema do seu vídeo. Então, do que aquele vídeo vai tratar ali, para a pessoa já saber qual é o assunto que está sendo falado. Então, vamos voltar no nosso exemplo. Olá, eu sou a Maria da Silva, sou advogada trabalhista, e hoje eu quero falar sobre os efeitos dos processos trabalhistas na pandemia do corona. Sei lá, eu não sou advogado, então tá vendo como enrosca quando a gente não tem afinidade com o assunto? Então, mas aqui dá para mostrar bem para vocês. Nome, ou a profissão, ou a especialidade e o tema do vídeo. Legal? Dicas importantes aqui. O tema, procure sempre fazer temas felizes, temas positivos. Então assim, você vai fazer um vídeo sobre emagrecimento. É melhor você falar assim, emagreça com saúde, do que você falar assim, eu vou fazer um vídeo sobre as causas de morte por sobrepeso. Porque o tema já dá uma murchada na pessoa. A pessoa fala, não quero assistir isso aí, porque eu tô acima do peso e eu não quero ver. Agora se você fala, emagreça com saúde, fazendo poucos exercícios, sei lá, uma coisa que todo mundo quer, eu também não entendo, então eu enrosco aqui no assunto, mas eu quero dar os exemplos mais variados. Então, olha a diferença. Olá, eu sou o João, especialista em educação física, e quero falar para você sobre os efeitos nocivos de não fazer exercício físico. Você já murcha. Agora, olá, eu sou o João, professor de educação física, e quero falar para você como emagrecer fazendo pouco exercício. É legal, é motivador. Desculpem aí os professores de educação física se eu estou falando alguma besteira, mas é só um exemplo da comunicação. Então, de novo, seu nome, sua especialidade e o seu tema. O tema de preferência positivo. Aí você vai entrar no conteúdo. Você vai falar sobre problema, causa e solução. Legal? Então, introdução, nome, especialidade e tema. Conteúdo, problema, causa e solução. Ok? Problema. O problema é o momento que você vai conectar com as pessoas que estão te assistindo. Então, se você está assistindo um vídeo meu e eu falo assim, te dá branco na hora de falar em público? Sabe aquele momento que a sua perna começa a tremer, você acha que as pessoas vão rir de você está perdendo oportunidades de falar em público, e aí você poderia ganhar mais, vender mais, só que você está travado e você não consegue falar em público, e isso está te trazendo inúmeros problemas. E aí te dá insônia, você fica remoendo por que você não falou aquilo naquela hora, e isso está te angustiando, está te fazendo mal, e está fazendo você viver uma vida muito pior do que a vida que você poderia levar. Então eu estou falando para você só de problema até agora. Muito provavelmente, se você está fazendo esse curso, alguns dos itens que eu falei aqui, dá branco, dá tremedeira na perna, se sentir rebaixado, querer ir embora, alguma coisa você captou. E aí você fala assim, nossa, o William entende o meu problema. A gente acabou de se conectar. Legal? Na programação neurolinguística nós chamamos isso de rapport. Rapport é uma palavra francesa que a tradução seria algo como conexão. E aí você consegue conectar com a pessoa através do problema, da dor dela. Nesse momento você não vai dar a solução, você não vai explicar nada, você só vai cutucar o problema dessa pessoa. Então você, sei lá, você é cabeleireira. Aí você fala assim, tá cansada de olhar para o espelho e se sentir sempre a mesma pessoa? Essa pessoa que está no espelho já não é mais você, não é mais aquela pessoa
que você sempre sonhou, que você sempre foi? Você é, deixa eu pensar, advogado, tá com medo de sofrer um processo, e aí quando você chegar na hora H, alguém não vai te defender, você vai ficar sozinho, e você vai ter que pagar inúmeros processos, e você vai sofrer, você vai ficar pobre. Então você cutuca o problema da pessoa, porque ela vai falar, nossa, é complicado, vou prestar atenção nessa pessoa, tá bom? Então procure saber qual é a dor do teu cliente, qual que é o problema. Dica: se você não consegue pensar isso, se não está vindo nada na tua cabeça nesse momento, o que você pode fazer? Pergunta para o teu cliente. Então, por exemplo, você faz bolo. Aí você fala assim, pega uma cliente que você já vendeu e pergunta assim, por que você compra bolo? Qual que é o motivador desse bolo? Qual que é o problema que você tem que você vem comprar bolo? Ela pode falar, eu não consigo fazer um bolo tão gostoso quanto o seu, os que eu faço não ficam legais, eu não tenho tempo de fazer bolo, o teu bolo é bonito, ele tem uma aparência legal, sei lá, eu também não entendo nada de bolo, mas eu imagino que sejam essas coisas. Então na hora de você fazer o teu vídeo sobre bolo, o que você vai fazer? O que você vai falar? Está sem tempo de fazer um bolo gostoso, você quer chegar do trabalho e quer degustar aquele bolo gostoso e você não tem tempo, porque você é uma pessoa que trabalha muito e tal. Ou então você até faz, mas não fica aquele sabor, aquele bolo para você receber suas visitas. Imagina a sua visita chegando aí comendo um bolo seco, não é legal. Então aí você vai falar do problema dessa pessoa. Toda venda do mundo é resumida em dor ou problema. Lembra disso. As pessoas têm algum tipo de problema na qual motivam elas a comprarem aquele produto. Então você pode vender, por exemplo, joias. Qual que é o problema de uma pessoa que compra joias? É autoestima. A pessoa que ela quer pôr a joia porque sem a joia ela se sente para baixo. E quando ela põe a joia ela cresce. Legal? Primeiro ponto, falem do problema. Quanto mais fundo você cutucar essa dor, mais você vai conectar essa pessoa com você. Segundo ponto é a causa. Então assim, ó, como que eu sei o que é problema? Problema é um efeito e a causa, obviamente, é a causa. Então, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Imagine que você tem febre. Febre é um efeito. E ela tem uma causa. Qual que é a causa da febre? Por exemplo, inflamação na garganta. Você concorda comigo que se você tomar remédio para febre, você não vai tirar a inflamação da garganta? Ou até mesmo a dor de garganta, ela é um efeito de uma inflamação. Normalmente o teu cliente ele vai reclamar do quê? Do efeito. Ele não vai reclamar da causa. Ele não vai chegar no médico e falar assim, doutor, eu estou com uma infecção na amígdala, tá. Ele não vai falar isso. O que ele vai falar para o médico? Ele vai falar, eu estou com febre, eu estou com dor de garganta. Aí o médico vai avaliar e vai falar, olha, a causa desse problema é uma infecção na sua garganta. Ok? Então o que você tem que fazer com relação a problema e causa? Se eu resolver a causa, eu resolvo o problema? Então, por exemplo, vamos imaginar lá no exemplo da cabeleireira, vai. Tô pensando agora aqui, gente, não tem roteiro, não tô lendo em lugar nenhum. Tô pensando aqui numa possibilidade. Então assim, vamos imaginar que você é uma cabeleireira e está fazendo um vídeo aí para divulgar o teu trabalho. Aí você fala assim, tá se sentindo mal, tá se sentindo triste, tá se sentindo com baixa autoestima, etc, etc. A causa disso, provavelmente, e é legal usar essas palavras provavelmente, talvez porque às vezes não é e tá tudo bem. Mas assim, provavelmente, talvez, seja o fato de que você tá com o cabelo desnutrido. Ou tá desidratado o seu cabelo. De novo, eu não entendo nada de cabelo, então eu estou aqui dando um exemplo aleatório. A pergunta é, se ela hidratar o cabelo, o cabelo dela vai ficar bonito e a autoestima dela vai melhorar? Se sim, se a resposta for sim, a causa resolve o problema. A causa resolve o problema. Se não, você tem que tomar cuidado se isso que você está falando não é problema. Às vezes ele é problema, ele não é causa. Então eu vou dar um exemplo do meu trabalho aqui, porque eu tenho mais conhecimento. Então eu falo para você assim, você tem muito medo de falar em público, você treme a perna quando você vai falar, quando você vai fazer um vídeo, você tem medo de postar
porque as pessoas podem você ser motivo de chacota, rirem de você, e a causa disso é o teu medo da rejeição. O fato de você ter medo da rejeição faz com que você tenha medo de falar em público. Aí vamos para a análise do meu segmento. Se a pessoa resolve o medo da rejeição, ela fala, entendi, tal, eu vou trabalhar o meu medo de ser rejeitado. Concorda comigo que ela resolve o problema? Então a partir desse momento ela resolve. Então vamos lá de novo. Começa pelo problema, depois você vai explicar a causa do problema. Nesse momento da causa, você pode utilizar de termos técnicos. Então, por exemplo, segundo a revista Science, 38% das pessoas desse segmento que você está falando são XYZ. Segundo a ONU, segundo a OMS, você pode usar dados técnicos que vão demonstrar que você foi a fundo naquela causa, você estudou e que aquilo te dá embasamento técnico para falar sobre aquilo. Legal? Problema, causa e solução. Se você apresentou a dor da pessoa, você explicou para a pessoa de onde vem, agora você vai aplicar a solução. Como que é legal aplicar a solução? Em passos. Vocês estão vendo que a gente está fazendo passos aqui na aula? Então, a primeira aula desse novo módulo foi controle do ego, segunda aula foi de postura, terceira aula está sendo de roteiro e tem as aulas daqui para frente. Então, o que é importante que você faça aqui? Que você dê o passo a passo para a pessoa. Então vamos voltar lá no nosso exemplo da cabeleireira. Imagina que a cabeleireira vai falar, passo número 1, você precisa lavar o cabelo com um condicionador X. Passo número 2, você seca o cabelo com secador. Passo número 3, você faz escova, passa uma escova no teu cabelo para deixar. Passo número 4, você usa o produto XYZ. De novo, eu não entendo nada de hidratação de cabelo, estou tentando só ilustrar aqui. Então você vai colocando passo a passo para a pessoa, porque quando você joga um monte de informação, a pessoa se perde. Imagina que você nunca fez exercício físico na vida, chega lá numa academia. Aí o personal trainer fala assim para você, 10 flexões, 20 polichinelos, 2 voltas no quarteirão e 10 km de esteira. Aí você fala, peraí, não sei nem o que é esteira, não sei nem o que é polichinelo. Então é muita solução e você se perde. Imagina se ele fala assim para você, primeiro passo, se aquece. Você vai dar 2 voltas no quarteirão andando ou correndo. Legal. Primeiro, deixa comigo. Aí você vai lá, deu a volta, voltou. Legal. Agora o que você vai fazer? Segundo passo, você vai fazer 50 abdominais. Aí a pessoa vai, 50 abdominais. Aí, agora você vai correr na esteira. Professores de educação física, se eu estiver falando besteira, me desculpem, não considerem essa aula de educação física que não faz o menor sentido, é só para dar um exemplo. Então você vai fazendo passo a passo. Olha que interessante. Vamos imaginar então nesse contexto todo que você vá num médico. E aí você chega no médico e fala assim para ele, doutor, eu tô com dor de cabeça. Aí o médico ele fala assim, quando você aperta a cabeça, dói seu ombro, por exemplo? Aí você fala, dói. Caramba, olha, quando eu aperto aqui dói. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de conectar com o seu problema, ele acabou de entender. Quando você deita na cama dói mais. Você fala, doutor, isso. Você acabou de conectar com o problema. Aí ele fala assim, a causa desse problema é que você está com sinusite, por exemplo. Então a sinusite faz com que você tenha dor de cabeça e tal. Aí você fala, caramba, olha, o doutor manja, porque ele foi na veia. Ele falou, a causa desse problema é isso aqui. Entendeu? Aí ele foi na veia, ele te explicou a causa. E aí ele vai te dar a solução. Olha, primeira coisa que você vai fazer é passar na farmácia e comprar um remédio X. Segundo passo, você toma um banho e toma esse remédio. Terceiro passo, se cobre, deita e se cobre bem quente para o remédio fazer efeito. Quarto passo, se hidrate bastante. Ele te deu 4 passos aí para você resolver o seu problema. Então, vou repassar lá do começo. Nome, sua especialidade e o tema. Problema, causa e solução. E o mais legal disso aqui é que você consegue fazer uma palestra de 10 segundos e consegue fazer uma palestra de 1 hora. Um vídeo de 10 segundos e um vídeo de 1 hora. Porque você vai se aprofundar e vai ter um roteiro. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você do meu trabalho, que eu tenho mais habilidade para falar, para você entender.
Olá, eu sou William Borghetti, especialista em autoconfiança na comunicação, e eu quero falar hoje para você como colocar roteiro num texto ou num vídeo. Nossa, falei num texto, não era num texto. Volta. Outra coisa importante, gente, pode errar, tá? Aqui é um treinamento. Eu não vou nem editar essa parte aqui para mostrar para você que às vezes a gente se confunde. E tá tudo bem. Então vamos voltar. Olá, eu sou William Borghetti, pesquisador do medo de falar em público, especialista em autoconfiança na comunicação. E eu quero falar para você como colocar roteiros nos seus vídeos, nas suas apresentações, nas suas palestras. O grande problema que as pessoas me comunicam é que elas não sabem por onde começar uma apresentação. Não sabem, simplesmente não sabem por onde começar. E a grande causa disso é que elas não têm um roteiro, ou seja, elas não têm um molde para começar. Então, para que você tenha esse roteiro, esse molde, qual que é a minha dica? Primeiro passo, fale do problema. Segundo passo, fale da causa. Terceiro passo, fale da solução. Espero que a dica tenha ajudado. Até mais. Acabei de fazer uma palestra de alguns segundos, tá? Se eu precisar fazer uma palestra mais rápida. Olá, eu sou o William, especialista em autoconfiança, e quero falar para você sobre a questão do roteiro. Então, o problema é que as pessoas não conseguem se organizar, porque elas não conseguem ter uma margem, um roteiro para que elas consigam falar. E o segredo é, fale sobre o problema, sobre a causa e sobre a solução. Até mais e obrigado. E aí você consegue fazer no tempo que você precisar. Se precisar fazer uma palestra de 1 hora em cima disso, você consegue, porque você vai pegar cada ponto desse e se aprofundar. Legal? No final, você vai agradecer as pessoas. Olha, espero que tenha ajudado. Agradeço por ter assistido esse vídeo. Espero que essa dica tenha contribuído com o seu trabalho. Você vai criar aí um agradecimento no final. Não fala assim, era isso que eu tinha para falar, porque senão fica chato e tal. E você também não precisa começar com assim, para quem não me conhece eu sou William, porque para quem me conhece eu sou William também, então sou William para todo mundo. Então, meu nome é William, então esquece o para quem não me conhece, esse tipo de coisa. Vou falar um pouquinho também, você não vai falar mais, porque você não vai falar um pouquinho, você vai falar o suficiente, ok? E no final você não vai mais falar assim, era isso que eu tinha para dizer. E aí ficar olhando assim para as pessoas, esperando a palma para fechar o vídeo. Então, você sempre agradece no final. Então, pessoal, espero que essa dica tenha ajudado e que contribua aí na tua carreira. E obrigado, ou muito obrigado, ou valeu, eu faço nos meus vídeos, né? Espero que essa dica tenha ajudado. Compartilhe, até a próxima. Valeu! Aqui, e aí eu acabo o vídeo. Legal? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado a organizar. Escreva num papel, que isso vai te ajudar. E o teu exercício nesse vídeo é pegar o teu conhecimento técnico e gravar um vídeo dentro desse roteiro, ok? Falando nome, especialidade, tema, problema, causa e solução, e um agradecimento no final. Então esse vai ser o teu exercício aqui. O vídeo pode ter 10 segundos, o vídeo pode ter 1 minuto, o vídeo pode ter 5 minutos. Não se prenda a tempo nesse momento. E por enquanto a gente vai aprender primeiro a organizar a nossa fala. Legal? Espero que a dica tenha ajudado, então até a próxima. Valeu!